É muito difícil depender de publicidade do jeito que eu dependo pra ter a minha renda, né? A minha renda vem de publicidade que eu tenho feito, que eu faço nos meus vídeos curtos, né? E meus vídeos de TikTok, meus vídeos de humor. Mas de pouco tempo pra cá, assim, um ano pra cá, um ano e meio, caiu muito as publicidades em função de várias coisas, enfim. Caiu, quero dizer, assim, começou a vir muito menos publicidade pra mim, mas não é só pra mim, mas eu tô falando de mim. Mas caiu muito no sentido de, assim, tem menos vindo pra mim, mas ao mesmo tempo também tem pagado muito menos as que vêm também. Porque o trabalho que eles chamam, né, as pessoas chamam de influencer, de criador de conteúdo, enfim. Eles não, a gente como, enfim, sei lá, colegas de trabalho, a gente como pessoas que fazem isso, não sabe cobrar, assim, não entende o próprio valor, e então o trabalho tá muito desvalorizado. E por que eu tô falando isso? Porque 2022, assim, foi um ano muito bom. 21, 22, logo pós-pandemia foi muito bom, assim. Era uma época que esse trabalho de influencer era de fato valorizado, era respeitado. Mas de 23 pra cá, assim, não, né? E aí vem caindo muitas publicidades. Esse ano caiu bastante pra mim, pelo menos, assim. Então, enfim, eu não sou empresário. Eu me enxergo muito mais como alguém que cria. Eu sou muito mais um criador, um artista, do que alguém que pensa tem mente de negócios, assim. Eu não tenho essa coisa. Eu sei que existem muitas parcerias muito bem sucedidas de uma pessoa que é mais artística, né, e outra pessoa que é mais empreendedora, por assim dizer, que tem seu olhar de business, assim. Eu não tenho, né? Não tenho, assim. Eu até consigo navegar um pouco sobre isso, mas eu tenho pouco, assim. Eu sou uma pessoa muito do momento, assim, ficar pensando muito adiante, programar muitas coisas, pra mim eu não funciono bem desse jeito, eu não consigo criar bem desse jeito. Dei uma dispersada aqui, né? Por isso que isso aqui é o silêncio desconfortável, porque eu dei uma dispersada com o barulho que tá lá fora. E aí, Então, por eu não ter essa noção muito empreendedora, por assim dizer, eu coloquei quase todos os meus ovos quase todos os meus ovos nessa basket, né? Nessa cesta. Essa cesta que são as publicidades aqui, assim. E aí agora eu tô sentindo muitos efeitos disso. Eu tô precisando encontrar outros trabalhos, né? Então, por exemplo, agora vai rolar CCXP. E eu não tô com nenhum trabalho de CCXP. Todo ano eu sempre tinha algum trabalho na CCXP. Ano passado eu apresentei o Palco Omelete. Nos outros anos eu tinha alguma publicidade que eu fiz na CCXP, de alguma marca. Esse ano, zero, assim. E aí o que me leva a pensar em alternativas, né? E aí, o que são as alternativas? Eu gravei ontem o primeiro episódio de um podcast, que eu ainda não tenho um nome exatamente, mas a minha ideia é postar esse podcast aqui. Eu tô falando podcast, mas pra mim é muito mais um videocast. Eu penso muito mais no vídeo do que no áudio. Então, o áudio, sim, eu vou postar como se fosse um podcast no Spotify, enfim, whatever, assim. Mas o foco é aqui. E eu falando podcast, né? Parece que eu tô em 2023, tipo, vou fazer um podcast. Mas eu nunca fiz um podcast de receber pessoas e conversar, né? Eu já tive eu tenho um podcast que eu não posto, que é o Histórias. E eu já tive o Liga Desliga, né? Que era um podcast que era meu, mas era do Spotify, né? O Spotify me contratou pra fazer o Liga Desliga. Então é meu e não é ao mesmo tempo. É meu e do Spotify, por assim dizer. Os direitos não são meus. Mas então, aqui... Então eu eu gravei esse podcast e foi muito legal. Eu gravei com o Lala. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero criar novas formas de fazer renda. E eu quero juntar isso com outro lance que eu tô rolando, que eu tô cansado de fazer vídeo curto, sim. Eu tô cansado da superficialidade dos vídeos curtos. Mas não na superficialidade no sentido... Quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam... então eu quero falar de temas profundos. Eu não acho que é isso. Eu falo de temas profundos nos meus vídeos de Instagram. Eu não acho que... não é questão dessa, assim.
é que no Instagram eu não consigo aprofundar na relação com as pessoas. É mais isso, assim. E eu não consigo criar uma obra, um vídeo, no caso, assim, que eu consiga aprofundar na emoção que eu quero passar. Eu não tô falando de temas. Eu não tô falando de temas, eu não quero... porque às vezes quando eu falo, eu quero... Nas redes sociais você não consegue se aprofundar. Eu não acho que você não consegue se aprofundar em temas. Você consegue se aprofundar em muitos temas. Falar sobre temas sérios. Então falar sobre sociedade, falar sobre política, falar sobre... Você consegue falar sobre emoções. Você consegue falar isso nas redes sociais, redes curtas. Eu acho que você consegue falar. Não é isso que eu tô me referindo. Quando eu falo eu quero me aprofundar mais, tipo, nas redes curtas eu não consigo me aprofundar, me aprofundar na relação com a pessoa que tá me assistindo e me aprofundar na narrativa do que eu quero falar. Porque as redes curtas você quebra a narrativa muito rápido. Então, eu quero unir, eu tô com essa necessidade, assim, né? Essa falta. De me expressar artisticamente de uma forma mais profunda, nesse sentido. Então eu quero unir isso com o fato de eu estar precisando de dinheiro, estar precisando de fazer mais renda, já que eu não posso colocar todas as meus ovos na cesta de publicidade. Aprendi isso. O que eu quero falar? Tudo isso porque então eu tô criando novos formatos pra vir aqui no YouTube. Porque é aqui no YouTube que eu consigo, acredito eu, me aprofundar no sentido que eu disse, né? Então eu gravei esse primeiro episódio de um podcast, que a minha ideia é postar não sei quando, assim. Eu vou gravar mais episódios com outras pessoas. Então é um podcast de conversa mesmo. Não é mesacast porque não vai estar na mesa, mas vai ser o que vai ter de diferente de todos os zilhões de videocasts, mesacasts. Que sou eu que vai estar fazendo. Essa é a diferença. Vou ser eu que estou fazendo. Eu vou estar falando de temas que são legais pra mim. Eu vou estar chamando convidados que eu acho que vai ter dinâmicas interessantes comigo. Essa é a diferença, tá? E aí eu tô aqui falando porque... eu tô aqui falando aqui porque eu quero... eu quero voltar a postar aqui, só que eu não sei direito o que. Eu não... assim, eu sei que eu tenho estado num momento assim... E aí, né, quem tá me assistindo aí me diz se vocês já se sentiram assim, se vocês se sentem assim. Eu sinto... que eu tô tentando fazer coisas que eu de fato quero fazer. O que eu quero dizer com isso? Ontem eu gravei com o Lala, a gente conversou por 1h30, quase 2 horas, assim, o vídeo. E quando a gente acabou de gravar, eu não me senti cansado. Eu não me senti, ufa, finalmente acabou. Eu me senti, pelo contrário, assim, revigorado. Tanto que a gente pegou e gravou ainda um vídeo curto ali no fundo verde que eu tenho, né, pras redes sociais, um vídeo de humor. Eu me senti bem. Fazia tempo, às vezes, que eu não me sentia assim. Porque tem sido pra mim tão penoso gravar alguns vídeos que... E aí alguém talvez venha e fale, né? Pelo menos a minha mente vem e fala assim: ah, mas isso é um trabalho, né? Um trabalho é chato. Primeiro de tudo, não deveria ser... Assim, não é que não deveria ser. Eu entendo você ir atrás de alguma coisa que você quer e ter que enfrentar coisas que você não quer fazer. Não é isso que eu tô me referindo. Mas aí minha mente vem falar: trabalho é pra ser chato. É meio chato o trabalho. Tá gravando aqui, travou aqui a câmera. Trabalho é meio chato. Trabalho. Então, eu acho que aí tem vários pontos. Primeiro de tudo, eu trabalho com uma coisa criativa, assim. E eu acho que a coisa criativa você tem que ter espaço pra respirar. Se você é obrigado a fazer alguma coisa demais, assim, se você é obrigado... tem um deadline. Talvez tem gente... Eu sou um pouco assim. Tem gente que com deadline consegue funcionar melhor. Mas eu acho que chega um ponto que a criatividade morre, assim. É por isso que eu acho que em redes curtas, redes sociais, assim... YouTube também, né? Eu acho, mas... Principalmente TikTok e Instagram, a gente tá vendo uma massificação de coisas iguais. Porque o TikTok e o Instagram, ele força a gente a postar sempre, a ter uma consistência. E isso ferra com a criatividade. E é por isso que a gente vê um monte de cópia, um monte de gente fazendo coisas muito clichês, assim, um monte de coisa ruim, assim mesmo. Porque
as pessoas são obrigadas a postar todo dia, postar toda semana, enfim. E não é assim. Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que se encaixa bem nisso, tem gente que não. E se você trabalha com criatividade, criando de fato, assim, não, assim, é muito difícil. Então quando você tem um deadline, sempre, constantemente deadlines, isso ferra com você. Pera, por que eu tava falando isso mesmo? Ai, caramba. Por isso que isso é uma silêncio desconfortável, porque aí eu me perco no que eu tava falando aqui. O que eu tava falando? Por que eu comecei a falar sobre isso? Por que eu comecei a falar sobre consistência, sobre deadline, sobre criatividade? Isso. Então, isso, sobre trabalho. Então, o trabalho tem que ser chato. Então, eu trabalho com uma coisa muito criativa, assim. E se for chato, se eu estiver fazendo por obrigação, na verdade eu vou estar trabalhando... É ruim, na verdade, porque eu vou estar entregando um resultado, um produto. Eu que não gosto de chamar de produto, mas eu vou estar entregando uma criação ruim, que se conecta menos com as pessoas. Qualidade pior. Então, eu sei que eu não posso não pode ser chato o que eu tô fazendo, porque senão o meu trabalho é ruim. Então, não pode ser chato. Entende? Assim, eu entendo que talvez para alguns trabalhos tem que ser chato. O negócio tem que ser chato mesmo, é chato, e aí você chega no resultado. É isso, ganhei dinheiro ali, sei lá. O meu trabalho depende da qualidade do que eu tô fazendo ser algo bom. É isso que eu quero. Eu quero fazer coisas legais, assim. Coisas que eu assisto, que eu gostaria de assistir, sabe? E gostaria de consumir, sei lá. E pra isso acontecer, eu preciso fazer algo. Eu preciso estar me divertindo. Não me divertindo, mas não pode ser chato. Tem que fluir. E aí o que me vem é essa coisa do fluir. Então, eu tô cada vez mais tentando fazer trabalhos que... Ai, caramba, tô me perdendo de novo. Tá, eu tava falando disso, de trabalho. Não pode ser chato. Então, tá, eu acho que é isso que eu comecei a falar. Eu comecei a falar sobre isso, de que eu quero fazer um trabalho que não seja chato, porque é isso que vai me trazer, isso que traz a qualidade de fato. Mas por que eu tava falando sobre isso mesmo? Silêncio desconfortável, né? Eu tô com um silêncio desconfortável comigo mesmo aqui. Quando eu tô conversando com alguém, eu não entro nessa... Eu me perco quando eu tô falando sozinho, assim. Parece que eu... enfim, depois eu falo sobre isso. Depois eu falo sobre o que eu tô pensando agora. Mas trabalho chato, trabalho pra ter qualidade. Então, e aí eu tava falando sobre o fazer aqui, produzir aqui, fazer coisas aqui. Então, e aí o que eu devo fazer aqui, né? Porque eu acho que eu quero fazer coisas que tem que fluir. Primeiro, por isso, não pode ser chato. Então, pra eu ter qualidade. E aí, por isso que eu tô tentando fazer algo que flua. Porque o que quer dizer fluir? Não quer dizer que necessariamente eu vou estar me divertindo sempre. Mas é algo que faz sentido, que me faz sentir vivo. Então isso, o que eu gravei ontem, eu me senti bem depois de gravar. Eu sei que se eu me forçasse, por exemplo, a fazer os vídeos de emoções que eu tenho aqui, que eu sei que muita gente gosta, eu sei que vocês gostam muito, que eu gosto do resultado, de como tá mesmo. Eu gosto desse trabalho, eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz. Quando eu assisto, tem algumas coisas que eu sou meio... Caramba, eu forçava muito a minha voz pra ser grossa, mas tudo bem, assim, no final das contas eu gosto muito do que eu fiz. Se eu me forçasse a fazer coisas assim, pode ser que ficasse legal, o resultado final seja exatamente como eu costumava fazer, assim. Mas aí depois o segundo já vai ser mais difícil. Aí depois chega uma hora que vai estar muito chato, eu vou estar fazendo meio de qualquer jeito, e aí o resultado vai começar a ficar ruim, porque não é o que eu quero fazer. E aí eu não quero fazer isso agora. Por mais que dê certo, seja algo que vocês gostam, seja algo que eu goste do resultado final, eu não tô afim de fazer agora, assim, digo, eu sinto que eu não sei não tá fluindo, assim. E aí eu sempre peço, né, eu sei que vocês estão assistindo. Se você fosse uma pessoa que conseguisse responder pra mim agora, eu ia falar, caramba, eu só tô falando de mim mesmo, né? Mas por isso que eu pergunto pra você escrever, se você já se sentiu assim também, se você faz sentido o que eu tô falando aqui, né? E aí eu tô tentando descobrir o que eu gosto de fazer. Então eu me sentei aqui e tô só falando. Quando eu desligar a câmera, eu quero ver como eu vou estar me sentindo, se eu vou estar me sentindo bem. Eu acho que eu vou estar, porque agora, por exemplo, eu não tô cansado. Eu sinto que eu tô... Porque eu acho que é isso que é fluir. Às vezes eu sinto. Fluir é você... vai parecer muito simples o que eu vou falar, mas é simples mesmo. É você ir de um ponto A
para um ponto B. E isso é você. E isso aí quer dizer você ir pra frente. O que eu quero dizer é assim: é você fazer a próxima pergunta natural. Me veio um exemplo muito X na cabeça que é assim. Quando você assiste um filme, muitas vezes você sabe o que vai acontecer. Porque, faz sentido acontecer isso aqui no roteiro, e vai chegar lá. Desculpa. Agora, quem falou isso foi o James Gunn. Eu lembro que ele falou assim que ele tem lá os roteiros dele, enfim, e durante o Peacemaker que ele tava fazendo, ele no meio assim da série, enquanto a série tava sendo lançada, as pessoas faziam teorias do que tava acontecendo, né? Quem assistiu a segunda temporada do Peacemaker, assim, eu não vou dar spoiler, enfim, mas tem um outro universo ali que aparece. E aí tinha muita gente especulando o que é esse outro universo que aparece, né? Onde que é, o que é ele exatamente. E aí o James Gunn falou, acho que numa entrevista assim que... Não, eu não me importo se as pessoas descobrirem o que é esse outro universo. Porque se eu escrevi bem, vai fazer sentido. Sabe, se eu fiz um A mais B ali, vai fazer sentido lá na frente chegar no ponto C. Se eu fiz 1 mais 1 mais 1, vai fazer sentido lá na frente dar 3. Então, eu também não quero que as pessoas, tipo, não adivinhem. Ou tudo bem a pessoa adivinhar, porque faz sentido. A coisa flui. E faz sentido. E aí você assiste, quando a coisa tá bem escrita. E aí alguém determinou, eu acho que isso aqui que vai acontecer. E acontece, se o negócio tá bem escrito e deixou fluir, que legal, a ficha cai de um jeito legal, assim. Não é... Tem o outro lado, que talvez, às vezes, com o que eu tô falando, talvez alguém se confunda com isso, né? Que é você prever... É tão óbvio que a pessoa, é isso aqui que tá acontecendo. Existe isso, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre você realmente escrever uma coisa que faz sentido. 1 mais 1, e aí lá na frente dá o 2, e faz sentido, assim, não é previsível, mas faz sentido. E pra mim, isso, eu tô tentando fazer uma metáfora aqui, uma comparação. Isso é fluir. Isso é você ir do ponto A pro ponto B e indo pra frente. Às vezes não é óbvio, às vezes é óbvio, talvez um pouco mais óbvio, mas faz sentido. E você quer ir pra lá. Então, numa conversa, quando que uma conversa é chata? Quando você tá falando com a pessoa e você tá só circulando, assim. Você não tá... A pessoa fala uma coisa e você fala de fato o que você sente com relação ao que ela falou, e aí você vai pra outra coisa, e você vai pra outra coisa. Isso é fluir. E é isso que eu tô tentando, inclusive, fazer aqui, assim. Eu não tô tentando falar sobre nada, assim. Eu tô tentando falar uma coisa, e aí tem a coisa que eu falei, e aí dessa coisa, o que é a próxima coisa que eu vou falar que faz sentido, que pode ser contradizer o que eu disse, ou não, ou adicionar alguma coisa, ou voltar tudo atrás, sabe? Eu tô tentando, assim, e eu acho que... Eu tô tentando fazer isso aqui, e eu acho que fluir é isso também. Então, fluir pode ser uma coisa muito fácil. Tipo, porque tá indo só vai. Mas fluir pode ser uma coisa muito difícil também. Muito difícil, assim, porque... E muitas vezes a gente trava por causa disso, porque o próximo caminho é muito difícil, assim, a gente tá com medo, ou a gente tá com... não quer machucar alguém, sabe? Então a gente não dá o próximo passo, assim. E é isso que eu tô tentando fazer. Eu tô pensando nesse canal, assim, o que pra mim seria fluir aqui. Eu não sei. Talvez seja fazer vídeos desse tipo que eu tô fazendo aqui agora. Talvez seja por 6 meses fazer isso, depois parar e fazer outra coisa. Eu não sei. Eu já tentei, faz o quê? Faz uns 4 meses que eu não posto esse silêncio desconfortável. E tudo bem, eu tô tentando, eu percebo que eu tento muito, às vezes, me justificar. Tipo, agora isso aqui é um quadro que se chama de silêncio desconfortável, porque eu me enrolo aqui no que eu falo, ou então porque parece que eu preciso dar sentido pro que eu tô falando, então eu poderia, na verdade, sentar aqui e falar com vocês. Por que não? Por que eu preciso colocar dentro de um formato que se chama... Por que eu preciso ficar me explicando, né? E eu acho que eu não preciso, assim. Assim como eu acho que você não precisa ficar se explicando tudo, assim. Às vezes a gente acha que a gente tem que ficar toda hora se explicando, né? Justificando. Sabe, me lembrou agora quando eu ia no colégio porque no colégio tem uma coisa assim, né? Na escola... Quem tá na escola vai lembrar, ou quem não vai tá na escola talvez lembre, ou talvez você tenha isso no seu trabalho, que é assim... você convive com muitas pessoas que você vê rotineiramente. Você vê de segunda a sexta na escola. Então você sabe
Né? Na minha escola não tinha uniforme. A gente não usava uniforme. Então você meio que sabe a roupa que as pessoas usam. Você conhece não só o estilo dela, mas você sabe. Tipo, essa pessoa tem essa roupa com essa estampa. Eu tenho essa roupa aqui dessa cor aqui, assim. Então as pessoas me conheciam também. Conheciam a minha roupa, assim. O meu estilo. E aí eu lembro que às vezes que eu ia pra escola e eu colocava uma roupa diferente, uma roupa nova, às vezes mudava um pouquinho o meu estilo. Então eu lembro que na escola eu não usava boné. E aí eu decidi de boné, assim, vou de boné. Nunca usei boné. Vou de boné. Eu lembro que eu chegando na escola eu me sentia com vergonha, assim. Porque você tá quebrando uma expectativa, porque também ao mesmo tempo... Pera, agora de novo me dispersei. O que eu tava falando? Puta merda. Por que eu comecei a fazer essa metáfora da escola mesmo? Por que eu comecei a fazer essa metáfora da escola? Fluir... Então, porque às vezes, por que o próximo passo é difícil, né? É isso? Não, porque eu tava falando sobre me explicar, ter que me justificar e chamar de silêncio desconfortável, enfim. Então é isso, me veio essa coisa na escola. E aí eu tava com o boné, aí eu sentia que eu precisava justificar eu estar de boné. Tipo, eu tô de boné porque eu não pentei meu cabelo, ou porque, sei lá, ou então, é porque eu vi um filme que tinha um boné. Sabe, eu preciso explicar eu estar usando boné, em vez de eu só estar. E aí vai ter gente que talvez fale alguma coisa, aí eu falo, sabe, né? Eu precisava explicar. E isso é um exemplo muito simples, tipo, botar um boné. Às vezes, e se eu quisesse mudar completamente o meu estilo, eu não mudava. Não mudaria o meu estilo. Tipo, eu quero começar a usar, sei lá... Mano, não sei. Começar a mudar meu estilo. Botar um cabelo pra cima, assim, me vestir mais... gótico, sei lá, ou então uma coisa que realmente quebraria a expectativa, tipo eu ir de pintar minha unha e ir pra escola de unha pintada e saia, não sei, alguma coisa que realmente mexesse nos paradigmas, assim. Isso é completamente diferente, porque e eu senti a necessidade de me justificar, eu preciso me explicar, preciso me colocar dentro de alguma coisa, assim, preciso, é por causa disso, porque, não, porque, sabe, eu lembro que as primeiras vezes que eu pintei a unha, tem uma época, agora eu já sou, as pessoas sabem que eu pinto a unha, então eu não preciso me explicar mais, assim. E por que eu sentia a necessidade de me explicar? Antes, eu lembro que eu sentia uma necessidade de me explicar, eu falava que eu pintei a unha porque eu tava fazendo muita publi. Eu lembro que na época eu tava fazendo publi do do Itaú. Era do Itaú e a cor era laranja. E eu pintei a minha unha de laranja. Aí eu falava, não, é pra publi. Né? E de fato eu tinha pintado de laranja porque pra combinar com a publi. Mas não era pra publi, é porque eu queria. Né? Mas eu precisava falar, não, é pra publi, tá? Então tem uma justificativa. Como chama? Uma justificativa. Não é monetária. Uma justificativa monetária. Uma justificativa de ganhar dinheiro. E isso tá muito dentro. Não, então se é pra ganhar dinheiro, legal. Isso tá muito dentro da sociedade capitalista. Então, tipo, não, legal. Aí é super justificado. Eu tá pintando minha unha de laranja porque vai ser mais legal a minha publi e aí eu vou ganhar mais dinheiro. Então não, então tá certo, você só pode usar. Então aí eu me sinto, tudo bem, é aceitávelzaço, na verdade, você tem que fazer isso mesmo. Então essa necessidade de você ficar se justificando pra tudo, sabe? Você se sente assim? E tudo isso pra falar que assim, é isso, às vezes eu sinto a necessidade de estar justificando por que eu tô falando aqui. Do nada eu cheguei aqui e só comecei a falar. Então eu preciso criar um quadro. Esse é o quadro que se chama Silêncio Desconfortável, porque eu tô falando sobre isso, assim. Tanto que eu tô até pensando, será que eu chamo isso aqui de Silêncio Desconfortável ou eu só chego postando, assim, sabe? Em vez de colocar num formato, sabe? Porque assim, é o meu canal aqui, eu tô sentado aqui, comecei a falar sobre assuntos com você. E é isso, sabe? Fluir. Então, e aí eu não sei o que seria o que eu tenho, o que eu gravaria que me faria sentir bem. Tipo, nossa, que legal que eu gravei isso. Eu acho que se eu pegar e desligar aqui agora, eu vou me sentir assim, eu acho. Eu realmente acho, assim. Eu gostei de falar aqui. Pode ser que eu continue, pode ser que não. Não sei se eu tô tentando de novo explicar. Justificar, me justificando, sabe? Porque... Por que é difícil a gente... Por que a gente fica querendo se justificar sempre? Porque acho que quebram os paradigmas, assim, eu digo... Talvez seja uma vontade de controlar também, não sei. De você controlar
Pra não causar tanto estranhamento nas pessoas, me vem isso na cabeça, né? Que foi o que a gente conversou agora. Então, ir de boné do nada assim, sendo que você nunca usou boné. Então, acho que, né? Pode ser de roupa, mas eu lembro que quando eu cortava cabelo era muito assim também. Eu cortava o cabelo e ficava com, putz, as pessoas vão comentar alguma coisa, sabe? Tipo, nem comentar coisas ruins, mas, putz, vai mexer alguma coisa, assim. Enfim. Então, tem isso, assim, tem essa causar um estranhamento, né? Eu acho. Pera, o que eu tava falando? Ai, caramba. Eu tava falando sobre isso. Mas aí eu tô buscando o desconforto no que eu tô sentindo. Peraí. Caramba. Já dispersei o que eu tava falando. Já dispersei. Então, porque eu senti que eu tava de novo me justificando aqui. Quando eu posso só chegar aqui e começar a conversar e é isso, assim. Então, mas por que a gente sente necessidade de justificar, né? Acho que controle, acho que causar um estranhamento. É isso? Por isso que a gente sente eu tenho necessidade de ficar me justificando, me explicando por que eu tô... Assim, eu acho que dá pra ir pra um lugar muito mais profundo aqui de como a gente, por osmose, assim, né? Por inconscientemente a gente recebe umas instruções mesmo de como a gente tem que se comportar. E é muito difícil quebrar esse comportamento. Porque a gente, no fundo, acho que a gente sente que a gente vai ser punido, não sei. Porque é isso, parece que se tiver uma razão, uma justificativa que tá muito alinhado com os valores capitalistas, então, a justificativa é porque vai ganhar dinheiro. A justificativa é porque eu vou... Que mais valores capitalistas? Talvez dentro de alguma coisa patriarcal também, assim, né? De tipo... né? Entrando em masculinidades, que eu já falei muito aqui no meu canal, né? Muito homem, enfim... começa a tratar mal, fazer comentários escrotos de mulheres, porque é isso que se espera dele, isso que vai alinhar ele com valores patriarco-capitalistas, enfim, patriarcais capitalistas, assim, né? Então, é uma coisa muito... Eu não consigo racionalmente explicar direito por quê, mas eu sinto muito uma vontade, acho que todo mundo sente, muito uma vontade de... Tipo, parece que a gente tem lá no fundo... Existe, a gente sabe qual que é o compasso não é a bússola, né? Em inglês é compass. A bússola capitalista patriarcal, a gente sabe qual é. E a gente tá educado a, cada vez que a gente se aproxima mais dela, a gente até se sentir até pertencente, é muito louco, parece que... Só que isso é completamente nocivo pra você e pros outros, assim. Por que eu tô falando isso, né? Porque daí a justificar... quanto mais... isso são coisas que eu sinto mesmo, eu não consigo explicar por que direito. Talvez se eu pensasse muito eu conseguisse explicar, eu tenho certeza que tem pessoas muito inteligentes que escreveram talvez por quê, mas eu só tô falando o que eu sinto, assim, e eu sinto muito isso, assim, que quanto mais você se alinha a isso, parece que é mais confortável mesmo, né? Que aí acho que é aí que tá muitas pessoas conservadoras e radicais conservadoras, assim, que elas estão tão confortáveis, assim, é tão confortável aquele lugar ali, e aí muitas pessoas pensam meio parecido já também, que é o que reforça como você pensa, e aí é muito mais fácil você só ficar naquele conforto. É como se eu tivesse aqui encostado assim, ó, e não conseguisse sair mais, assim. Então a gente tem no fundo da nossa mente ali uma bússola. Só que a gente tem outras bússolas também. A gente tem a nossa bússola moral, e a gente tem uma bússola que é a nossa mesmo, talvez, que não foi essa que martelaram na nossa cabeça lá atrás. A gente tem a nossa própria bússola, talvez, e é isso que ao longo da vida a gente vai aprendendo a se aproximar mais dessa nossa própria bússola, e não essa bússola capitalista patriarcal, assim. A gente começa a se aproximar da nossa própria bússola. Talvez em parte seja isso, boa parte das nossas vidas, seja a gente conseguir entender mais qual é a nossa bússola, quem nós somos e o desconforto que é sair daquele conforto lá e ir pra o que a gente realmente acredita. E pra realmente quem a gente quer ser, assim, né? E eu acho que é por isso que a gente fica querendo toda hora se explicar. Porque a gente tá saindo dessa zona de conforto mesmo e fazendo coisas
que não esperam da gente, que você mesmo não espera de você. E aí a gente precisa ficar se explicando, porque talvez isso é uma armadura, né? Uma camada de proteção, pelo menos. Peraí, deixa eu me explicar, porque eu tô tentando ser mais quem eu sou, tal, mas deixa eu dar uma explicadinha aqui, porque tá difícil, né? Então deixa eu dar uma explicadinha, assim. E aí eu acho que fluir é muito isso, assim. Fluir é você conseguir sair dessa bússola que martelaram na sua cabeça e sair desse lugar, né, que falam que você deveria ser, e ir pra quem você de fato sente que você é. E mesmo quem você é também é uma coisa mutável, né? Então você tá sempre indo ali. E isso é muito legal, assim. Eu acho que isso que é o fluir, é você ir desse lugar ali pra esse outro lugar. E é isso que eu tô tentando fazer aqui, eu acho, né? E é tudo muito complexo, né? Porque é isso, pra mim o fluir agora em termos criativos, assim, aqui eu não quero fazer emoções. Eu não quero fazer vídeos curtos. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu tô entendendo isso cada vez mais, assim. E eu acho que um jeito muito legal de você entender que se você tá no caminho certo é realmente, depois que você fez alguma coisa ou fez a coisa, parar e fechar os olhos e pensar como você tá se sentindo. Você pode estar cansado, mas você tá energizado, você tá com vontade de fazer mais coisa, você sente que você cumpriu, ou você se sente exausto. Você se sente, ufa, finalmente acabou, nossa. Eu acho que isso é um jeito de entender um pouco, é um medidor, assim, né? Eu tô com muitos tiques nervosos, né? Eu sinto que eu ando com uma dificuldade de ficar no momento presente, assim. Isso é muito difícil, ficar no momento presente. Eu me dispersando, assim, enquanto eu tô falando, eu saindo do momento presente, assim. Eu tô aqui, do nada eu começo a ir pra outro lugar, assim. E eu fico com uns tiques nervosos, eu percebo muito. Não sei se vocês têm tique nervoso, eu fico piscando o olho, eu tenho tique nervoso de que eu querer jogar bafo pro nariz. E aí, só que eu me forço a não fazer isso, então eu fico assim, ó. Enfim. E eu acho que esses meus tiques nervosos, eles vêm desse lugar, assim, de que quando eu tô meio que me bloqueando, sabe? Sabe, fluir é fluir. E eu tô me bloqueando, assim. E eu quero muito saber se isso é um sentimento compartilhado. Se você sente isso também. Que mais? Então, e aí o que eu quero fazer aqui, né? Eu não sei. Eu sei que eu tô me sentindo bem de estar gravando assim aqui, mas eu não sei. Eu acho que eu quero poder não precisar me explicar. Eu gosto de botar metas, eu acho que é importante às vezes pôr uns deadline. Então, vou postar uma vez por semana. Eu não tô prometendo nada aqui, nem pra você nem pra mim, mas uma vez por semana eu quero postar aqui. E aí, mas aí fazer o que quiser, assim, sabe? Fazer o que quiser, assim. Sem precisar ficar criando quadros novos. Vou criar isso. Às vezes eu tô com vontade de fazer emoções. Eu tô com vontade de fazer um vídeo analisando nem emoções, analisando do meu jeito naquele momento os sentimentos, sei lá, do Superman, já que eu falei de um monte de, né, do Peacemaker, de qualquer personagem. Eu quero analisar a masculinidade do Peacemaker, sei lá, em contraste com a do Superman, que seja. Às vezes eu quero fazer uma coisa assim. E aí eu faço, assim, e eu não preciso ficar explicando, o Emoções voltou, ou eu quero, sabe, acabar o vídeo falando, e aí, o que vocês acharam, gente? Será que eu volto a fazer esses vídeos? Tipo, não, eu só fiz. Só peguei, essa semana aqui eu peguei e fiz, assim. Assim como essa semana eu tô pegando aqui e gravando aqui. É isso, eu queria não precisar me explicar mais tanto. Voltou os quadros. Voltei a postar no YouTube. Só fazer, assim. Tipo, eu entendo que nessas redes elas pedem uma consistência. E aí por isso que, inclusive, eu gravo de forma consistente até. Eu tento postar pelo menos uma vez por semana. Meus vídeos curtos eu por muito tempo postei 2 vezes por semana. Aqui eu postava uma vez por semana. Às vezes tinha uma época que eu postava 2 também. Então tem que ter uma consistência até porque essas redes pedem. E também pra eu não ficar perfeccionista demais e não postar nada, sabe? Não fazer nada, assim, não criar nada. Então tem que ter, acho que é legal colocar uns deadlines. Mas é tudo muito, as coisas tem que ser flexíveis, assim. Você tem que saber, assim, que existem limites também. Já dispersei de novo.
Então é importante ter esses deadlines, é importante ter essas consistências até certo ponto, assim, mas é importante você também... É isso que eu tava falando, não se obrigar a fazer... Não. É importante ter essa... Eu queria dizer isso, que é importante ter essa consistência, ter esses deadlines, porque isso também, às vezes, faz o seu músculo criativo, né? Como que chama? Colocar obstáculos faz muitas vezes o músculo criativo funcionar melhor. Né? Em vários sentidos. Faz isso. Mas, se forçar a fazer coisas que você não quer, ou coisas que esperam de você, mas você não quer, ficar se explicando, né? Eu ainda não lembrei 100% do que eu tava falando. Ficar se explicando o tempo todo, isso também, assim... Caramba, eu tava num caminho muito bom, assim, Muito disperso, mano, muito disperso. Eu não lembro o caminho que eu tava seguindo, mas o que eu quero falar agora é isso, não ter que ficar se explicando. Eu posso chegar só e fazer um vídeo estilo emoções, enfim, não seria o emoções. Eu posso chegar e fazer um vídeo de 1h30. Eu acho que é isso, ter essa liberdade, assim, e é isso. Existem coisas que eu tenho que falar, existem deadlines que você tem que colocar. Existem alguns obstáculos muitas vezes te trazem até, fazem seus músculos criativos funcionarem mais, mas também obstáculos têm... mas não é sobre isso que eu tô falando, eu tô falando sobre fluir, e sobre você se afastar e olhar de longe e pensar, não, peraí, esse caminho aqui não é o que eu quero, esse caminho não é o que eu vou. Tá, eu sinto que agora, por exemplo, agora eu não tô fluindo. Isso que tá rolando agora. Eu não estou fluindo, porque eu me dispersei, e aí eu sinto que eu tô fazendo isso daqui. Eu tô indo pra um lugar e eu começo a falar umas frases meio clichês ou frases que eu já falei, assim. Isso não é fluir. Tá. Ok. É isso, eu cheguei numa conclusão aqui. Que eu quero fazer isso. Agora eu tô fazendo, por exemplo, agora eu tô falando aqui, tô falando já há 40 minutos. E aí às vezes eu quero vir aqui e aí postar a minha conversa. E aí a conversa eu posso até colocar as conversas, posso chamar de um podcast ali, que aí eu posso inclusive postar nos Spotify da vida, enfim, mas eu quero poder colocar, falar, vou postar uma vez por semana aqui então, e aí eu posso só chegar e fazer o que eu quero, assim. E aí se tiver uma semana ou outra que eu não quiser postar, talvez eu não poste, mas aí é bom ter um pouquinho de disciplina também. Então uma vez por semana, beleza. Se não tivesse disciplina eu não teria feito esse canal, enfim. Então uma vez por semana, beleza, então vamos programar para isso, assim. Então uma vez por semana, por exemplo, eu vou pro Japão agora em janeiro. Então essa semana aqui, ou eu me programo pra isso e posto vídeos já, gravo antes e posto antes, ou então eu vou fazer vídeo de um vlog no Japão, assim. Sei lá, é isso que eu sinto vontade de fazer agora. Talvez daqui a alguns meses ou ano eu sinto vontade de me organizar melhor mesmo no Emoções e postar Emoções toda semana, e talvez isso role. Eu sei que eu tô falando mais de mim, assim, aqui, mas é isso que eu senti vontade de fazer agora, de fluir. Desse jeito, falando de mim, assim, eu espero que sejam sentimentos que você também esteja sentindo, você, eu acho que sim, eu acredito que sim, sejam sentimentos que muitas pessoas compartilham. Mas eu espero também voltar aqui e comentar, falar de coisas que não seja só sobre mim, assim, sou eu tô me explicando de novo, eu tô me explicando de novo eu tô me justificando. Porque eu estou falando de mim? Não, porque daí a próxima vez eu vou falar de um filme, eu vou falar de uma série de novo. Eu tô me explicando. Eu tô sentindo a necessidade de me justificar por estar falando sobre mim, assim. No meu canal. Sei lá. É isso, realmente tá muito natural na gente ter que ficar se explicando. É isso, morreu esse assunto? Tem mais alguma coisa que eu quero falar? Eu não sei.
Aproveita esse momento que eu tô pensando se tem alguma coisa que eu quero falar, escreve o que você sente, assim, eu quero comentar, eu leio todos os comentários, né, ultimamente eu tenho postado muito menos, então o público meu aqui tá muito mais seleto, eu posto bem pouco, então eu tô lendo todos os comentários, e mesmo se tivesse um monte, assim, eu acho que esses vídeos que eu realmente falo coisas que tocam o coração, assim, mas eu leio os comentários quase todos, assim. Se eu paro de ler é porque muitos meses depois, a pessoa assistiu muitos meses depois e comentou e aí eu não li, assim. Diferente dos meus vídeos curtos, que meus vídeos curtos chega uma hora que eu paro de ler os comentários, assim, porque, enfim. Agora aqui eu leio tudo, YouTube, tô lendo tudo. Minha ideia é nos próximos vídeos comentar esses comentários de vocês, mas eu vou estar lendo. E eu acho que é isso, assim, né? Eu vou estar lendo tudo, assim. E respondendo alguns, né? Mas eu vou estar lendo todos. Tem mais alguma coisa que eu quero falar? Eu gostei muito de gravar ontem. Conversando com o Lala. Eu já tô marcando com outros amigos de conversar. E uma coisa que eu tô fazendo assim eu não tô... Que nem eu fiz um pouco hoje, assim. Eu não cheguei e falei: oi, pessoal, eu sou o Léo Wang, eu tô aqui no Silêncio Desconfortável. Não, assim, eu tô só fluindo. Então, eu só sentei com o Lala e conversei, assim. Eu não tenho nem nome pro podcast. É bom pôr um nome pra ter um nome, mas eu não falei: oi, pessoal, estamos aqui no podcast. A minha ideia era o podcast chamar Muito Barulho por Nada, que é a peça do Shakespeare, enfim, tem toda uma razão pra chamar por isso, chamar assim. Mas eu preferi não fazer isso. Tipo: oi, pessoal, estou aqui no esse é o podcast, ou enfim, esse é o Muito Barulho por Nada, eu tô aqui com o Lala. Lala, fala um pouquinho de você. Não, o Lala nem se apresentou. Eu só conversei com ele, assim. E eu não sei, eu tô nessa vibe agora, assim, sabe, pode ser que daqui a um tempo não seja assim, mas agora eu tô nessa vibe de só ser. E isso está também na narrativa dos vídeos aqui, né? Só ser, assim. E eu estou tentando só ser, assim. Então, por que eu tô falando isso? Porque daí eu tô marcando conversa com outras pessoas, eu tô tentando focar mais em pessoas que são conhecidas, assim, né? Não tipo pessoas famosíssimas, mas pessoas que são conhecidas do meu meio aqui, creator, enfim. Mas também, enfim, sei lá, eu tô marcando. Mas aí a minha ideia é chamar essas pessoas e só conversar, assim. Só conversar. Eu espero que esse vídeo com o Lala, hoje é quinta. Tô gravando aqui quinta. Eu espero postar isso no dia que daqui a pouco mesmo, não sei. E eu espero postar esse vídeo com o Lala semana que vem já. Sabe, fazer. E aí já tô marcando com outras pessoas e gravar com outras pessoas. Só conversar, assim, né? E é isso. E é isso. E aí, retomando o que eu falei no início, né? Eu tô entendendo aí o que eu quero fazer aqui no YouTube. E aí, de novo, né? Essas são as duas razões que eu quero voltar aqui a fazer YouTube. A razão de não depender só de publicidade, ter uma renda de AdSense, assim. Eu sei que o AdSense também não paga super bem, mas por isso eu quero postar bastante aqui. Mas aí e aí eu consegui... Não tem isso, e aí eu consegui me expressar criativamente de um jeito mais profundo. E pro mais profundo, eu não vou repetir, né? Pro mais profundo, o que eu quero dizer é o que eu falei no início do vídeo, não vou falar tudo de novo. Então essas são as duas razões. E é isso. Eu não sei, eu tô gravando aqui, já deu 49 minutos. Deu uns 40, quase 50 minutos. Eu queria gravar aqui 1 hora. Eu não sei porquê. Eu acho que eu nunca postei um vídeo de mais de 1 hora. Eu conversei com ela lá por 1h30, então vai ser longo. Mas não sei porquê eu tô com vontade de postar um vídeo de 1 hora, assim. Só por fazer, sabe? Meus vídeos do Avatar tiveram 1 hora, eu não me lembro agora. Porque pra eu passar esse marco de 1 hora... Então eu tô falando aqui, não é que não tenho o que falar, mas eu tô entendendo como eu tô me sentindo. Na terapia eu me sinto muito assim, não sei quem faz terapia, enfim. Às vezes na terapia chega uma hora que eu sinto que o assunto que eu tô conversando já tá chegando, morrendo, assim. Aí eu olho o relógio, né, tem mais 20 minutos, e aí não que eu me forço, mas eu me deixo aberto a... O que mais eu quero falar? E aí eu falo, eu fluo, assim. E é isso que eu tô falando aqui, não é que eu tô me forçando a falar quando eu não tenho nada a falar. Mas eu tô
tô aberto, assim. Deixa passar uma hora. Esse é o tempo da minha terapia aqui com vocês. Deixa passar uma hora, assim, aqui. E aqui se chama silêncio desconfortável. Então eu posso, enfim, ficar em silêncio um tempinho também. E não que aí, de novo, não que eu precise me explicar, né? Não que eu preciso... Só porque chama silêncio desconfortável, então eu posso ficar em silêncio. Não, eu posso só ficar em silêncio também. E aí você pode sair do vídeo. Ou não, ou avançar pra ver se eu continuo em silêncio até o final. Ou ficar em silêncio junto comigo aqui. Ou parar agora pra escrever alguma coisa. Eu acho que tem muitas... Perdi agora a minha linha de raciocínio de novo. Então é isso, assim, estar aberto. Estar aberto a... Não é que eu não tenho nada a falar, mas é estar aberto a... O que eu tô sentindo agora, sabe? O que eu tô sentindo agora? Eu poderia fazer uma meditação, né? Uma coisa que eu fazia aqui, pra quem escutou meu podcast Liga Desliga, eu fazia meditação no final do dia, assim, né? Eu postava uma meditação, assim. Pode ser que... E assim... E eu acho que eu tenho que parar esse vídeo, na verdade, além da 1 hora, porque... Eu vou cortar alguns silêncios, porque teve muitos silêncios aqui que eu fiquei parado só. E eu acho que eu vou cortar o que eu acabei de falar, isso aí, que eu acabei de falar, né? Que eu tenho muito silêncio, que eu fico... Eu acho que eu vou cortar isso porque... Sou eu me explicando de novo. Ou não também, talvez eu não corte. Esse negócio de se explicar, agora que eu falei... É a primeira vez que eu me toco sobre isso, na verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar com essas palavras, pelo menos. Mas eu tô percebendo como eu faço isso o tempo todo. Tipo, eu tô fazendo isso aqui o tempo todo aqui. E aí eu fico pensando o quanto que eu faço isso o tempo todo no meu dia a dia também. Se você sente assim, escreve pra mim coisas que você sente a necessidade de ficar se explicando, assim. Porque... eu fico pensando o quanto que eu faço isso no meu dia a dia, assim. As coisas que eu falo, sabe? Eu percebo que eu tenho muito medo mesmo de causar um desconforto que eu preciso me explicar de algum jeito, assim. Bem menos do que eu era antes. Muitas vezes quando falando de roupa, eu sinto menos. Mas eu ainda sinto um desconforto de tipo... Ai caramba, eu tô vindo aqui com essa meia alta de Divertidamente, sei lá. Sabe? Porque eu tenho uma meia alta do Divertidamente que hoje em dia eu uso sem medo, assim. Mas eu lembro que eu sentiria isso aí talvez se fosse a primeira vez. É que não se restringe a roupa, né? Se restringe a tudo, na verdade. Roupa é uma coisa visual que você vê, que você consegue de fato... é isso aqui que tá acontecendo. Mas eu acho que é de tudo. Muitas vezes a gente sente necessidade de justificar tudo. Então, e coisas muito assim... sei lá, tô pensando em exemplo, sei lá... Com parceiros, talvez. Tipo, sabe? Seu parceiro, seu namorado, namorada, esposa, enfim... Como é que quer que você chama isso aí? Talvez você tenha que se justificar muito pra essa pessoa... Quando você não precisa. Ela não pediu isso, você não... Sabe? Às vezes, talvez a pessoa peça, mas não... Sabe? Muitas vezes a pessoa nem pediu isso, mas você sente necessidade de se explicar pra ela. Explicar pra ela porque você tá agindo de um jeito diferente. Não agindo de um jeito diferente, desculpa, mas... Porque isso pode soar um pouco errado. Tipo, do nada a pessoa começa a ficar seca, né? E isso tem que, de fato, explicar. Mas não nesse sentido, mas... talvez no sentido de... Pode ser de gostos mesmo, tipo, sei lá, você que tá afim de ir no teatro. Tá afim de fazer aula de canto. Né, eu acho que tem isso, assim, às vezes a gente tem muito medo disso também. Tem aula de fazer aula de canto. Mas é que eu tô tentando pensar em algum exemplo mais emocional, assim, sabe? Tipo, você não é o tipo de pessoa que
Pode ser a questão sexual mesmo, às vezes, tipo... E aí não seria com parceiro, mas tipo... Pros pais, sei lá... Ah, sei lá, você curte beijar mulheres, mas do nada... Ah, eu quero beijar homens, assim. Você precisa explicar, precisa falar... Ah, não, eu curto beijar homens porque tal. E, sabe, assim, poder só ser, assim. Pode ser uma coisa sexual, assim, de sexualidade, mas questão também é de... Mas aí, então, eu tô pensando em algum exemplo mais emocional, assim, mas tipo... Pode ser, tipo, começar um canal de YouTube. É que hoje em dia todo mundo faz essa merda de ser fucking creator, né? Isso aí eu fico irritado com isso, na verdade. Mas um tempo atrás, tipo... às vezes eu quero fazer um canal de... Eu quero começar a postar. Era um pouco isso, assim. Eu me sentia mais ou menos assim, porque eu fiz cinema, então não era tanto choque. Mas se eu não tivesse feito cinema, se eu tivesse feito, sei lá, medicina, e eu decidisse fazer um canal de cultura pop, eu acho que seria um choque. Tipo, mas peraí, você não é esse tipo de pessoa, sabe? Eu tô pensando em outros exemplos de que você precisa ficar se justificando e tipo... Mas eu tô tentando pensar em alguma coisa mais emocional, assim, de tipo... Ah, você não é o tipo de pessoa... Sempre que me vê isso, assim, as pessoas... me vem essa frase, você não é o tipo de pessoa que... Sabe, eu odeio essa frase, assim, né? Quando as pessoas falam isso, assim. Eu acho que, tipo, você não é o tipo de pessoa que, sei lá... Pode ser algo tipo, você não é o tipo... Mas você não é o tipo de pessoa que gosta desse tipo de comida. Tipo... Sei lá, né? Mas coisas mais emocionais mesmo, de tipo... Tipo, sei lá, um pai falar pra um filho, sabe? Tipo, sei lá, você não é o tipo de pessoa que faria isso. Pode ser também algo mais tipo, você não é o tipo de pessoa que desde, tipo, sei lá, algo... Putz, às vezes você é uma pessoa super nerd, assim, e aí você não é o tipo de pessoa que gosta de joga futebol. Porque você ficou afim de jogar futebol. Pode ser algo assim, mas pode ser algo mais... tô tentando pensar alguma coisa mais assim... Pode ser, às vezes, você tá num relacionamento e você quer acabar o relacionamento, enfim. E você tem medo, de certa forma, que as pessoas... Não que a pessoa vá falar isso literalmente, você é esse tipo de pessoa, mas vem nessa cabeça esse julgamento de... você não é o tipo de pessoa que terminaria com ele ou com ela. Isso não é esperado de você. Mas tudo que você quer é fazer isso, sabe? Eu acho que vai desde umas coisas assim... Até o contrário, tipo... você não é o tipo de pessoa que... chega assim nos outros, sei lá, falando um contrário, que se declara amor assim pros outros. Ou pode ir pra coisa de roupa, pode ir pra coisa de você não é tipo pessoa que come brócolis, você não é alguém que faz tal coisa, você não... Então, eu acho que a gente tem que toda hora ficar se justificando. A gente tem que ficar toda hora se justificando. Então eu tenho que estar aqui me justificando por eu estar fazendo um vídeo desse tipo aqui, porque eu sempre fiz vídeo de outro tipo. Enfim, eu acho que deu pra entender, né? Será que eu fiquei girando no final agora em círculo? Eu acho que às vezes é importante também girar um pouco em círculo, sabe? Eu acho que é o tempo de buffer que falam, né? Quando você liga um vídeo de YouTube, às vezes ele precisa carregar um pouco pra qualidade ficar boa, sabe? Então às vezes você precisa... Eu sinto que hoje... Né, que com vocês eu conversei bastante, fluí bastante, cheguei em umas conclusões bem legais, assim, eu acho. E aí agora eu tô pensando em alguns exemplos de coisas pra assentar mais, sabe? Então, tipo, é isso, assim. É isso, eu não preciso ficar me explicando. Eu sei que vocês vão super entender, sabe? Eu sei que eu cultivei aqui nem sei quem mais me assiste tanto, porque esse público meu, como eu inflei muito os meus seguidores por conta dos shorts, veio muita gente que veio por causa de humor, assim, enfim. Eu não sei exatamente, mas eu sei que as pessoas que me acompanham aqui desde meus vídeos de emoções e tal, e pessoas que chegaram depois também, mas viram meus vídeos de emoções e compartilham com o que eu sinto, com o que a gente sente, são pessoas muito compreensivas, é a galera Steven Universo, é a galera, sabe, empatia. Então eu sei que vocês entendem, vão entender isso, assim, que eu tô falando. Eu nem preciso... Aí que tá, pra vocês são as últimas pessoas que eu preciso ficar me explicando. Eu sei disso, mas é uma coisa que tá na nossa cabeça, né? Tá martelada na nossa cabeça que... não, você precisa ficar se justificando o tempo todo, assim. Então, eu acho que essa conversa aqui, esse final agora que eu fiquei tentando pensar em exemplos, eu acho que firmou na minha cabeça que é isso. Eu não preciso me explicar, eu posso só vir aqui, posso ficar falando por 1 hora. É isso, eu posso ficar aqui falando por 1 hora e vocês vão entender. E aí depois eu posso fazer um vídeo de 10 minutos, ou posso depois analisar emoções.
Eu posso, sei lá, fazer uma sketch de comédia, não sei, posso fazer só que mais longa, né? Eu acho que é esse que é o diferencial aqui. Muita gente acha que eu mudei muito quando eu fui pras redes curtas, mas eu faço o que eu faço aqui, só que de um jeito mais curto. Eu sempre fui muito engraçado no que eu escrevo. No sentido de assim, o que eu escrevo é engraçado, colocar humor. Se você pega um vídeo muito sério meu, tem umas piadinhas, tem algumas coisas que tornam ele divertido. Eu sou assim. Então, os meus vídeos curtos são assim. Então muita gente acha que eu mudei muito, mas eu não mudei. É quem eu sou ainda. Eu fico muito triste quando algumas pessoas não entendem isso. Elas comentam assim nos meus vídeos: puxa, Léo, você falava sobre uns temas tão profundos, agora você tá falando sobre... ficar só provocando a galera, não sei, sabe? Faz uma coisa meio... Tipo... Você tá pegando um vídeo meu, recortando e pensando, isso aqui só... Tirando todo um contexto e muito maior, assim. Eu fico triste, porque eu sinto que a pessoa talvez não tenha entendido exatamente... da onde vem o que eu falo, o que eu faço, o que eu falo, enfim. Enfim, aí eu quero voltar aqui, porque aqui vai também, eu sou engraçado, assim, eu não sou o tipo de pessoa engraçada que dá tiradas engraçadas pra você na rua, assim, faz umas tiradas engraçadas, ou tem eu não sou assim, meu timing cômico é diferente, eu escrevo engraçado, o humor, né, tá dentro do que eu faço, sempre esteve, sempre, assim, e... vai continuar assim, então pode ser que eu venha aqui e faça uma grande sketch de comédia que vai falar que é quem eu sou, assim, e vai tratar, pode ser que seja uma grande sketch de comédia que no final das contas eu queira, através dela, de fato tocar você de um jeito profundo, assim, porque isso eu não consigo fazer nos meus vídeos curtos, não consigo, assim, fazer. Então é isso, assim, eu vou estar aqui soltando vídeo, dos mais diversos tipos, assim eu espero. E é isso, assim. Eu vou ficar em silêncio mais 1 minuto, porque eu quero que esse vídeo aqui passe 1 hora. Que quando você clicou nesse vídeo, você tenha visto ali que tem 1 hora de duração. Por quê? Eu acho que é eu falando pra mim mesmo que, eu quero fazer vídeo longo. Eu quero fazer vídeo que eu vou aprofundando na coisa e eu vou falando sobre a coisa e tudo bem, assim. E vídeos curtos vão continuar, eu vou continuar fazendo alguns ali, né? Mas assim, eu não quero depender de publicidade, eu quero ficar aqui, eu quero me expressar criativamente de um jeito mais profundo. Então, eu quero passar essa mensagem pra mim, por isso eu vou ficar em silêncio agora um pouquinho. Vamos meditar um pouco agora. E é isso. Ou talvez não, talvez eu não fique um pouquinho mais, porque já bateu 1 hora. Porque já bateu 1 hora e 3 minutos no meu relógio ali. Mas talvez eu tenha cortado algumas partes aqui no meio, porque eu fiquei muito tempo em silêncio. E aí, eu sei que é um silêncio desconfortável, mas é demais, assim. Ou não, ou talvez eu tenha deixado. E aí eu corte agora, assim. Enfim, não sei. É difícil ficar em silêncio, né? Dá uma meditada aqui. É isso, eu acho que eu posso só sair de quadro. Eu tô suando. Será que fez pizza? Não, não fez pizza. Eu vou só sair de quadro, né? Eu acho que é uma boa finalização eu sair de quadro também. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. E obrigado você que me acompanha desde, sei lá, 2017, 18, 19, 20, que é essa época que eu postava esses vídeos. Obrigado por ainda estar aqui, né? E por ter visto esse vídeo até o fim também.